Olá, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula de cálculo 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a regra da substituição e cálculo de áreas entre curvas. A regra da substituição, ela vai ser um dos métodos de integração que nós vamos aprender. Lembra que eu falei para vocês que a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, ele me garante a existência das primitivas, sendo uma integral definida ou não, certo? Bom, mas desde que a função seja contínua, né? Mas acontece que garantir a existência não significa que ele me deu a carinha explícita, né, da primitiva. Então, vão ter muitas funções contínuas que o teorema fundamental do cálculo me garante a existência da primitiva, mas nem sempre vai ser tão fácil encontrar, que nem os exemplos que a gente fez na aula passada, que nós conseguíamos pensar fácil na primitiva de uma função, ou seja, numa outra função que você deriva e dá a função que está dentro da integral, né? Então, não é fácil todo o tempo fazer isso. E é por isso que a gente vai aprender alguns métodos de integração e a regra da substituição é uma delas. O segundo tópico da nossa aula de hoje vai ser a área entre curvas. Bom, vocês lembram que a primeira vez que nós construímos a integral definida foi tomando uma função contínua positiva no intervalo fechado. E a gente pedia para a gente considerar a região delimitada por essa função dentro desse intervalo, e a gente sabia como a função era positiva, ia dar uma região acima do eixo x, né, cuja imagem é positiva, e a integral definida pelo limite da soma de Riemann ia dar uma área, né, um valor real positivo. Bom, uma das questões para a gente fazer essa construção foi que uma das áreas, um dos lados da minha região era uma curva, ou seja, não era mais uma região regular que a gente sabia facilmente calcular a área, né? Então a gente teve que construir de alguma forma, que foi o limite da soma de Riemann. E aqui a área entre curvas vai ser quando aparece mais de um lado dentro da minha região que eu quero delimitar, essa região ela vai ter mais de um lado tortinho, ou seja, ela não vai ser mais ainda regular, né? E aí, quando nós tivermos duas curvas, a gente vai conseguir encontrar a área entre curvas também, tá bom? Lembrando que área é uma região positiva, né? Bom, começando da regra da substituição, a regra da substituição é o quê? Ela vai ser o método de integração de funções dessa forma aqui. F bola G, que multiplica uma G', uma outra função, e é esse tipo de integral que nós vamos calcular hoje com a regra da substituição, tá? Professora, mas como assim? Bom, você vai olhar para a função e ela vai ser um produto de uma composta e a outra parte da função desse produto tem que ser algo parecido ou que lembre a derivada da função que está dentro dessa composição, tá? Bom, eu estou dizendo para vocês, na verdade eu não, o teorema está dizendo que quando você tem integral dessas formas, dessa forma aqui, você vai chamar o u, uma função u, que vai ser uma mudança de variável, né?
E nós vamos estar trocando. E esse aqui vai ser o du. Como eu estou chamando uma variável u, eu tenho que, a integral tem que estar nessa mesma variável, tá? Então, se esse cara aqui é o u, esse aqui vai ser o du, tá? Faz sentido, né, gente? Porque se o u é g de x, se você derivar u com relação a x, opa, perdão, g. Então, derivar u em relação a x é fazer dg de x dx, né? Ou du dx igual a g' de x. Bom, e você pode falar que du é g' de x com relação a x, é derivar x em relação a x, tá? Só uma questão de notação mesmo. Bom, antes de eu demonstrar o teorema, eu quero fazer o exemplo com vocês, tá? Só para vocês entenderem como é simples e legal de fazer esse método da substituição. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo que já está aí na folha. Calcular a integral de 2x com 1 mais x quadrado dx, tá? Bom, eu tenho um produto, certo? Eu vou reescrever assim, porque dá no mesmo, né? Esse aqui é uma composta de uma f com uma g de x, e depois a gente precisa ver se essa daqui é uma g' de x, tá? Bom, como que isso daqui é uma composta? Se você tomar f de x sendo raiz de x e g de x igual a 1 mais x quadrado, então f bola g de x é o quê? É o f da g de x, se aplica 1 mais x quadrado. Ou seja, aonde tiver x em f, você substitui por 1 mais x quadrado, e aí nós vamos ter esse carinha aqui mesmo, tá? Ok. Bom, quem é g' de x? Se g de x é 1 mais x quadrado, isso daqui é 2x, né? Cálculo 1, certo? Bom, o teorema fala que quando você tiver pessoas dessa forma aqui, você vai chamar o g de x de u, tá? E fazer o g' dx de du, tá? Ou seja, aqui vai ficar raiz de u, porque eu estou chamando o g de x de 1 mais x quadrado, tá? E o du, eu tenho que derivar o g com relação a x. Então, é 2x com relação a x, tá? Bom, aí eu vou ter. Notem que 2x dx é exatamente o termo que eu tenho aqui, que é a derivada de u com relação a x. Então tá certinho esse cara ser o du mesmo, né? Bom, gente, que vantagem Maria leva? Eu posso escrever assim, né? Agora, por que eu estou fazendo isso? Eu estou pegando uma função que eu não sabia a priori qual era a integral dela, essa daqui, qual era a primitiva, porque não é simples você pensar numa função cuja derivada dá esse produto aqui dentro da integral, tá? E acabei, graças à regra da substituição, eu acabei transformando a minha integral numa integral que eu sei calcular a primitiva, né? Se você pegar essa daqui, como a gente viu nas outras aulas, lembrando que eu tenho que somar uma constante porque a integral não é definida, eu vou ter u a 3 meios sobre 3 meios mais k, vai ficar 2 terços
de U a 3 meios mais K. Tá? Só que eu tenho que voltar para X, porque eu comecei a variável X, tá? Quem vale U, que eu chamei? U vale 1 mais X quadrado. Mais K. E esse é o valor da integral, tá bom? Bom, então, já que nós estamos usando esse método, né, o meu primeiro método, vamos provar ele. Ele é bem simples, gente, de se provar, tá? Não é nada fora do comum. E aí, bom, eu quero chegar que esse é igual a esse, tá bom? Bom, a função ela é contínua nesse intervalo. E, né? Lembrando que eu tenho F bola G, né? Então eu tenho I, R, perdão. Só um minutinho, pessoal. A G. Sei lá, de um R em I. Aqui. E a F aqui, tá? Então, na hora que eu faço F bola G, né? Vai dar essa composta, tá bom? Bom, gente, essa função f, ela é contínua nesse intervalo i. E a gente viu pelo TFC que existe uma efona de I em R primitiva de f. Ou seja, a efona linha é a f para todo x pertencente a i, tá? Bom, se efona é a primitiva de f, então f da g de x. Ai, não preciso. F da g de x vezes g' de x, eu posso escrever como F' g de x vezes g' de x. Porque se f é primitiva da f, então f é igual a f'. Então, nesse primeiro membro, eu substituo onde tem f por f'. E fica isso, tá? Bom, aí eu vou afirmar para vocês que o cálculo dessa integral eu sei, tá? A primitiva dessa integral aqui é essa daqui. Professora, por quê? Bom, se você derivar, opa, tá aqui. Você tem que chegar na função de dentro, certo? Ou seja, isso aqui é uma regra da cadeia, que é uma derivada de uma função composta. Então, a derivada da primeira aplicada na segunda vezes a derivada da segunda. Mas a f' é a f', né? Porque a efona é a primitiva. Então, você tem mesmo, de fato, a integral da função que a gente tem dentro da integral, né? Bom, guarda esse negócio no coração. Agora, guardei esse, tá? Agora, fazendo uma mudança de variável em estrela, a gente tem o quê? Esse cara aqui é esse aqui, que a gente acabou de achar. Aqui eu chamei o U de G de X, tá? Tá aqui o U. Bom, gente, esquece um pouco esse lado. Olha daqui para frente. Se esse cara aqui, ele ainda é a primitiva da F', então significa que isso aqui é a integral de F' de U du, né? E era exatamente. Desculpe, era o que eu queria, né? Provar. Tudo bem?
Bom, então nada mais é que eu peguei esse cara que eu achei aqui que a primitiva dele era assim. Na hora que eu fiz a substituição, deu exatamente esse cara, tá? Em particular, gente, se a integral fosse definida, né? Isso aqui ia sair a constante, né? De A até B, pelo teorema fundamental do cálculo, parte 2. E isso aqui ia ser f de g de B menos f de g de A, né? Isso aqui é f bola g de B menos f bola g de A. Tá, gente? Se você chamar, por outro lado, se você tiver a integral de g de A, g de B, f de u du, né? Essa daqui vai ser a fona de u de g de A até g de B, de novo pelo TFC, tá? Isso aqui é f de g de B menos f de g de A, da mesma forma, ou seja, a gente chegou que esse cara é igual a esse aqui, tá? Ou seja, aqui dentro o método é o mesmo, só toma cuidado quando for a B aqui, que quando você for chamar u de g de x, você vai ter que mudar aqui, porque esse aqui são os intervalos em x, eu preciso achar os intervalos em u. Então vai ficar g de A, onde tem A, e g de B, onde tem B, tá bom? Aplicar direto o teorema fundamental do cálculo, ok? Bom, aí aqui eu tenho mais um exemplo e um teoreminha bem legal. Ok. Aqui eu tenho mais um exemplo, tá? Vou fazer com vocês. Esse é bonitinho. Bom, pelo teorema, eu tenho que achar quem é a composta, que tá com essa cara, e esse é gelinha, né? E essa é f bola g de x. Então, quem é f de x? Quem é o g de x? O f de x é o cosseno de x. O g de x, x ao quadrado mais 2. Então, nota que f bola g de x é f da g de x, que é a f de x à quarta mais 2, que é cosseno de x à quarta mais 2, tá? Quem é o g', olhando para cá? G' de x, porque você tem que olhar quem você chamou de g. Vai ser 4x ao cubo mais 0, né? Mas professora, não tem 4 lá dentro. Não tem problema. Olha só, vamos reescrever isso daqui igual no teorema, tá? Só estou invertendo. Bom, quando a gente chama u de g de x, o g de x é o x à quarta mais 2, essa integral aqui vai ficar cosseno de u, né? E eu preciso do du, certo? Se eu estou chamando u de g de x, quem que é a derivada de u com relação a x? 4x ao cubo, certo? Com relação a x. Mas veja, esse termo aqui, ele está aqui. Então, como esse 4 aqui, ele é uma constante, eu posso falar que x ao cubo dx é 1/4 de du.
passei o 4 dividindo para cá, né? Então, vai ficar, na verdade, o x ao cubo dx não é du, ele é 1/4 de du, mas não tem problema. Esse cara é constante, sai para fora. Constante de u du, ou cosseno, perdão. 1/4. Quem é a função que dá cosseno quando deriva? É o seno, né? Seno de u mais k. Mais o u vale x à quarta mais 2, mais k. Tá? E assim é feito. Bom, essa é a parte da regra da substituição que fala da integral definida, que eu acabei de falar, né? Que não pode esquecer, se você tem A e B definindo a imagem do g de x, que é o domínio da f, quando você for chamar o g de x de u e esse aqui de du, você tem que mudar aqui, tá? Aqui embaixo, seguindo a ordem, o a aqui é o g de a e o b aqui é o g de b, tá? E aí aqui é a demonstração que eu fiz para vocês. Aqui eu tenho mais um exemplo, tá? Que eu vou deixar para vocês verem. De integral definida, tá? A integral definida, ou você calcula direto. Ó, tá vendo que aqui o zero, que é o g de zero. O g, só para ver quem que eu chamei. O g é o ln de x, eu chamei. Então, o g de zero é ln de... Perdão. O g de 1, né? Porque é 1 e e, os intervalos. É ln de 1, que é zero, ou seja, ficou zero aqui. E o g de e é ln de e, que é 1, ficou 1 aqui, tá? Então, ou vocês calculam a primitiva u em função de u e usa esses valores do intervalo em u, ou vocês voltam tudo para x e ao voltar para x, vocês têm que voltar para o intervalo em x, tá bom? Aquele que vocês tinham antes, de 1 a e, tá? Bom, esse teoreminha aqui das integrais de funções simétricas é muito interessante. Assim, mesmo que a gente esqueça ele, não tem problema, tá? Porque a gente consegue calcular com a primitiva normal, usando a regra da substituição. O legal aqui é que esse teorema aqui, ele é já uma aplicação direta da regra da substituição. Por quê? Bom, ele vai falar o seguinte: se eu pegar uma função contínua dentro do intervalo menos a, tá? Se essa função for par, ou seja, o f de x que eu tenho aqui, é igual ao f de menos x aqui, vai dar uma simetria, não vai, gente? Esse pedaço igual a esse. Então, por que eu vou calcular a integral de menos a até a? Se eles são iguais, eu posso calcular um pedaço e multiplicar por 2. É isso que o teorema fala. Se a função for par, então, a integral de menos a até a da f de x dx vai ser 2 vezes de 0 até a. De vez eu pegar esse pedaço e esse pedaço, eu pego esse e multiplico por 2, tá? De 0 até a. Tá? E ele fala que se a função é ímpar, então essa integral aqui vai ser 0. Tá? Aqui é bem simples, os itens, eles fazem uma aplicação direta de propriedade de quebrar a integral em duas, tá? E depois aplicar a regra da substituição. E o item B é a mesma coisa. Quero que vocês deem uma olhada
e depois vocês me avisam, tá? Aí, antes de falar de integrais de áreas entre curvas, perdão, vamos ver um exemplozinho aqui, tá? Por exemplo, a função f de x à sexta mais 1, eu estou querendo de menos 2 a 2 de x à sexta mais 1 dx, tá? Bom, se você não vai lembrar o teorema da função simétrica, não tem problema, que você consegue usar também a regra da substituição. Mas aqui eu vou mostrar que essa função aqui é par. Que jeito? Eu quero mostrar que f de menos x é igual a f de x para todo x em menos 2, 2. Tá? Na verdade, isso é verdade para toda a reta. Bom, f de menos x, onde tiver x na função, eu troco por menos x. Certo? Isso aqui é um expoente par, isso aqui vai ficar x à sexta mais 1. Ou seja, exatamente o que é f de x, ou seja, é par. Então, essa integral aqui, não preciso pegar de menos 2 até 2. Eu pego 2 vezes de 0 a 2, x à sexta mais 1, dx. Aí isso vai ficar 2, x à sétima sobre 7 mais x, de 0 a 2. Vai ficar 2 vezes 2 elevado a 7 sobre 7 mais 2, menos 0. Então, dá esse valor aí, tá bom? Se a função for ímpar, ele já vai dar 0. E dá para vocês calcularem, viu, gente? Porque o seno é uma coisa simples. Bom, e por fim, eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de áreas entre curvas, né? Eu quero área, então eu quero valor positivo, né? Eu quero integral definida positiva, tá? Então, aqui a diferença agora é que eu vou ter duas funções, SF e SAG, e eu quero a área agora não delimitada por uma região num certo intervalo. Eu quero a função delimitada pela diferença dessas aqui. Como é área, eu quero áreas entre curvas, gente, eu tenho que procurar uma coisa que me garanta que a integral definida vai ser um valor real positivo. E a gente viu que na primeira construção que a gente fez, que para ter área, a primeira coisa que a gente exigia é que a função fosse positiva, né? Então é isso que a gente vai garantir aqui. Bom, quando a gente pega, assume que essa daqui é a F, tá? E essa daqui, a G. Eu quero a área entre essas curvas. Nota que não é aqui fora, nem nesse pedacinho, é entre as curvas, no meio das curvas, tá? Bom, eu quero a área dessa região. Eu tenho a F e a G. Bom, como que eu vou fazer? Exatamente do jeito que eu fiz na construção de na construção da integral definida para a área, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e particionar, lembra esse intervalo em x0, xn? E aí, agora, eu quero um retângulo. Só que esse retângulo, ele tem que terminar aqui também. Ou seja, se eu fizer os retângulozinhos assim, somar, eu vou ter a área aproximada. Ou seja, mas quem é esse quadrado? Esse quadrado aqui que eu vou chamar de RI. RI, o RI é base vezes altura.
Mas a altura para ele é esse pedaço aqui, gente. Esse cara aqui é exatamente o f de x e esse aqui é o g de x. Como é uma área, eu tinha que somar esse quadradinho com esse quadradinho. Mas a altura em g são negativas porque estão abaixo do eixo x, né? Então, vai ficar como? Esse retângulo, a altura dele vai ser dada por f de x menos g de x. No próprio gráfico, a gente percebe que a função f, ela é maior ou igual que a função que sai de g, né? Aí, certo? Ok. Então, isso daqui, diferença de funções é função. E é uma função positiva aqui. Então, faz sentido eu calcular a área dessa região, né, com vários retângulos cuja altura é a diferença entre f e g de um certo ponto que eu escolhi na hora de particionar aquele intervalo, tá bom? Então, na mesma construção que eu fiz lá, na primeira parte do nosso curso, agora eu consigo a área entre curvas, tá? Bom, eu tenho uma F e uma G definida no mesmo intervalo contínuas, tá? E, o que mais que eu tenho? Que a F de x é maior ou igual que G de x para todo x em i, tá? E isso sei somente se F menos G de x for maior ou igual que zero, ok? Bom, então a área que eu quero vai ser a área aproximada, né? Vai ser a soma de igual a 1 até n dos RIs, né? Mas esses RIs são base vezes a altura, que é dada por essa expressão, certo? Bom, então, para fazer a área real entre essas curvas, o que eu tenho que fazer? Igual ao outro, jogar o limite. É isso aqui, é o limite. Essa aqui é a área que eu estou procurando, né? E, tá bom? Bom, mas aí tem uma coisa interessante aqui, professora. Quer dizer que agora para eu achar a área entre curva eu vou usar o limite da soma de rima? Não precisa. Por quê? Porque esse limite aqui, eu posso quebrar essa soma em duas, né? Porque eu tenho essa diferença. Só não esqueçam do delta x. Menos o limite g de x, né? Que a soma da diferença também é a diferença da soma. Bom, aí eu vou abrir esse limite. Esse aqui era a integral de A até B, né? Porque eles estão definidos no mesmo lugar. Da f de x dx. E olha você, a integral de A até B de g de x dx, certo? Ou seja, o que a gente está escrevendo? Que receitinha de bolo agora, hein, gente? Ó, presta atenção.
Se você tem F, G de AB em R, onde F é maior ou igual que G, ou seja, F menos G de X é maior ou igual que zero. Então, a área entre curvas, não esqueçam, tá? Vocês confundem. Da integral de A até B de F de X, peraí, isso, de F menos G de X dx, dá para abrir, né? De AB, certo? Então, você pode usar também nesses termos, tudo bem? Ok. Aqui eu peguei um pequeno exemplo, tá? Peguei o y igual a x quadrado e o y igual a 2x menos x quadrado. O x quadrado, ele tá aqui, ó. Tá? E o 2x menos x quadrado também tá para lá, porque é uma parábola, né? Com concavidade para baixo, porque tem esse sinal negativo aqui. Então, por isso, a gente tem essa interseção aí. Para ver se a interseção é fácil, basta igualar as duas funções, né? Vai ficar 2x quadrado menos 2x igual a zero. Tá? Nesse ponto aqui, que aqui, ó, eles vão se encontrar, tá bom? Dá para você fazer isso para toda a curva. Bom, mas beleza. Eu tenho que garantir quem que é maior, quem que é menor no intervalo que eu quero. No caso, é esse aqui e esse aqui, certo? E eu quero a integral de 0 até 1, né? Você achou os pontos de interseção, de 0 até 1, da diferença das funções que dá positiva para dar área, né? Quem que é maior de 0 a 1? De 0 a 1, esse pedaço aqui é maior, é da parábola com concavidade para baixo. Então, esse aqui é o meu candidato a C, a F, e esse é o meu G mesmo, tá? Então, F menos G de X dx é... Só uma coisa, então, o F de X é o 2x menos x quadrado, e o G de X é igual ao x quadrado, tá? E aí, achamos os pontos de interseção para achar o intervalo, tá? E aqui eu já substituí, porque claramente em 0,1 essa barriguinha é maior, então ela é maior. Então, você vai colocar aqui de acordo que fica positivo. Aí, você vai cair aqui, integra e vai ser feliz, tá bom? E aí, eu quero que vocês calculem a área para entregar esse aqui, tá? No dia da prova. Gente, aí eu tenho um outro exemplozinho aqui que vocês vão fazer, vocês vão olhar em casa. A aula que vem eu vou dar volumes, que é uma aplicação de áreas. O que faz sentido a gente falar de volumes aqui? Que a gente está aprendendo a calcular geral, áreas de regiões gerais. Então, nada mais justo que a gente aplicar nos volumes, que volume nada mais é que área vezes altura, né? Área da base vezes altura. Então, se você achou uma área geral, você pode achar um volume geral também, com essa área geral e uma altura, né? Então, aula que vem nós vamos ver duas aplicações de volume, que é o volume tradicional e o volume por cascas cilíndricas, tá? E então
olhem, estudem, tirem dúvidas comigo ou com o monitor ou com os dois, tá? Beijos, se cuidem e bons estudos.